tratar aí sobre a saúde do nosso coração. E para isso a gente está recebendo aqui, com muito carinho, o Dr. Michael Moser, que vai falar conosco então sobre a importância dos cuidados, da prevenção para as doenças cardíacas, que são as doenças também aí que juntamente com outras, mas uma das que mais tiram vidas das pessoas, infelizmente. Mas tem jeito de se precaver. Muito bom dia, Michael. Bom dia, Odair. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Cultura 92.1 FM. Dizer que é uma satisfação poder voltar a essa casa, conversar um pouquinho aí falar um pouco sobre coração. Pois é, né, Dr. Michael? Inclusive, o Dr. Michael é o que cuida do meu coração aqui também, né? Vamos lá, Dr. Michael. A prevenção, ela sempre é a melhor saída, né? Os cuidados preventivos aí com relação às doenças cardíacas, o que você pode passar para a nossa audiência aí com relação à questão da prevenção? A gente sempre diz, né, Odair, que a prevenção ainda é o melhor remédio de todos. É importante que os caros ouvintes entendam um pouco, Odair, o porquê a importância do porquê dessa preocupação com as doenças cardiovasculares. Entender que as doenças cardiovasculares, como você mesmo pontuou, são as doenças que mais matam no Brasil e no mundo. No mundo, inclusive. No mundo. E você imaginar que a gente às vezes está tão preocupado, às vezes com o câncer, né? E as doenças cardiovasculares, elas matam o dobro de todos os cânceres juntos. Matam 6 vezes mais do que as doenças infecciosas junto com a AIDS. Aproximadamente, a gente espera que no Brasil, até o final desse ano, nós tenhamos aproximadamente umas 400 mil mortes por doenças cardiovasculares. Isso dá, Odair, mais ou menos uma morte a cada 90 segundos por doenças cardiovasculares. E dessas doenças cardiovasculares, a que mais matam são o infarto e o AVC. Né? O AVC isquêmico, né? O famoso derrame, né? Ou o AVC hemorrágico. Existem outras doenças cardiovasculares, né? Aneurisma de aorta, doenças vasculares de membros inferiores, isquemia mesentérica, alguns outros tipos, mas, né, o top do ranking aí é o infarto e o AVC. O infarto e o AVC, ambos estão relacionados com a hipertensão? Sim, a hipertensão é um importante fator de risco. No AVC é o principal fator de risco. Quando a gente estuda o infarto ou o AVC isquêmico, a forma que eles ocorrem são praticamente as mesmas, né? E os fatores de risco também. A única diferença tem, o AVC, na verdade, é o quê? É o entupimento de uma artéria na cabeça. O infarto é o quê? É o entupimento de uma artéria no coração. Assim como você também pode entupir uma artéria da perna, pode entupir uma artéria do intestino. A gente sempre diz que essas doenças cardiovasculares, onde tem os fatores de risco, onde o principal deles seria aí os níveis de colesterol, né? Você tem que sempre pensar que isso é uma doença que age de forma sistêmica, né? Isso está circulando no teu corpo todo. Em algumas pessoas, pode entupir uma artéria da cabeça e dar um AVC. Na outra, pode entupir uma artéria do coração e dar um infarto. A outra pode não entupir na cabeça, nem no coração, mas vai obstruir, às vezes, uma artéria da perna. E isso só ocorre pela quantidade de fatores de risco que você tem. Pois é, e quais seriam esses fatores de risco? Eu acho que isso é importante a nossa audiência também saber, para, né, nos cuidados preventivos, você saber quais são os fatores de risco então, Dr. Moser. Os principais fatores de risco, existem vários fatores, mas tem aqueles que têm uma influência maior, e tem aqueles que têm uma influência menor. Por exemplo, né, se você for estudar, você vai ver que os níveis de ácido úrico é um fator de risco cardiovascular. Porém, não é um fator de risco com tanta influência pró-inflamatória para o crescimento de uma placa, quanto, por exemplo, uma hipertensão, um diabetes, né, a obesidade, o sedentarismo, o colesterol alto, o álcool em excesso. Então, esses são fatores principais. E um dos principais fatores de risco que nós estamos vendo hoje, Odair, que traz dados estatísticos muito preocupantes, né, é a obesidade. A gente está observando nos dados que você imagina que 50% da população está obesa ou com sobrepeso. Quer dizer, você imaginar que de cada 2 pessoas, uma está acima do peso, é um dado muito alarmante para nós. Porque é através dessa obesidade, a obesidade ela tem, ou o sobrepeso, ela tem uma ação que nós dizemos, ela começa a fazer uma alteração pró-inflamatória no teu organismo.
Então, ela começa a criar uma resistência vascular, onde a tua pressão vai começar a subir. Ela começa a fazer uma resistência à insulina, onde o teu açúcar vai começar a alterar. Vai aumentar o teu colesterol. Então, você vê que a obesidade, que está com praticamente 50% da população acima do peso, ela tem um importante fator causal. Daí que vai se desenvolver muitos outros fatores de risco. E quanto mais fator de risco você tiver, daí maior o risco de você ter um evento. Eu sempre digo o seguinte para os meus pacientes: você vai viajar até São Paulo. Se você viajar com chuva, à noite, com o pneu careca, farol queimado, há uma probabilidade muito grande de você chegar em São Paulo, sim. Mas há uma probabilidade muito grande nesse trajeto de você ter um acidente. E assim eu faço a mesma analogia com os pacientes. Você é tabagista, você é obeso, colesterol alto, pode ter chegado até o final da tua vida, digamos lá com 80, 90 anos, pode. Mas a probabilidade de você ter um acidente no meio desse caminho é muito grande. E de você chegar lá, mas não chegar com qualidade de vida também. Com certeza. É outro fator. A gente vê, por exemplo, você imagina que o infarto, se você infartar, a probabilidade de você escapar do primeiro infarto é 50%. Então é cara ou coroa, né? O AVC, a maioria dos AVCs são AVCs que são com comprometimento grande. Né? Então, são pacientes que você vê, às vezes, acamados, são pacientes que, às vezes, não conseguem tomar banho sozinho, não conseguem mais se alimentar corretamente, ou o infarto, né? Dependendo do tamanho do teu infarto, você sabe que, às vezes, uma pessoa que tem aí 50, 55 anos vai desenvolver insuficiência cardíaca. Quer dizer, você vai abreviar a vida desse paciente em, pelo menos, no mínimo, 10 a 15 anos, né? E são fatores, é uma doença onde nós podemos prevenir isso. A maioria dos infartos, a maioria das doenças cardiovasculares, elas são modificáveis, né? Quer dizer, é você modificar esses fatores de risco que você tem. Né? Você começar a praticar uma atividade física, você começar a fazer um controle do peso, cuidar um pouquinho na alimentação, fazer uma avaliação periódica, ver se os teus exames estão em dia, tua glicose controlada, teu colesterol está baixo, tua pressão está controlada. Né? A imensa maioria desses fatores das doenças vasculares são fatores modificáveis. É claro que nós temos, assim, às vezes, uma genética, uma certa predisposição. A idade por si só é um fator que nós não temos como modificar. Mas, assim, das doenças cardiovasculares, a gente sabe que se você fizesse um controle dos fatores de risco modificáveis, a gente poderia prevenir 80% das doenças cardiovasculares. 80%? 80%. Então, é uma coisa que depende de nós, praticamente, né? Muito bem. E a gente falou aí dos cuidados preventivos, dos fatores de risco. Os sintomas agora, os principais sintomas que devem acender aquela luz amarela e vermelha. Sim. Um dos principais, que na verdade até não seria um sintoma, seria você começar a perceber um pouco, né? Se você é um paciente que você é tabagista, por exemplo, você não teve sintoma, mas se você é tabagista, você está acima do peso, você não tem cuidado na alimentação, o estresse do trabalho, noites mal dormidas, você já tem que ficar um pouquinho alerta. Né? E principalmente até se você, de repente, tem um histórico familiar. A gente diz, a gente sempre tem um corte de média entre 50 e 60 anos, né? Quer dizer, se meu pai teve infarto com 48, 45 anos, isso não é normal. Por mais que às vezes o pai seja tabagista ou seja hipertenso, não é normal você ter um evento cardiovascular abaixo de 50 anos. Né? Isso também serve para as mulheres. Minha mãe teve um AVC lá com 48 anos, vamos investigar um pouquinho, quer dizer, talvez às vezes há uma predisposição. Dos sintomas principais que a gente observa, são esses pacientes onde, no caso das doenças do coração, geralmente elas começam a avisar com um cansaço excessivo, né? Quer dizer, você tem uma falta de ar para caminhar que você não tinha anteriormente. Muitas vezes os pacientes dizem, olha, doutor Maico, eu estava caminhando quase todos os dias, caminhava 3, 4 quilômetros, agora estou sentindo dificuldade para andar 2 quadras. Quer dizer, aquela mudança abrupta de um sintoma, né? Daquele cansaço excessivo. Então, esse cansaço que muda abruptamente, ou um desconforto no peito aos esforços. Olha, doutor, estou caminhando, sentindo uma queimação, uma dor no peito, geralmente do lado esquerdo, às vezes se irradia para a mandíbula, para o braço esquerdo. Muitas vezes nós temos pacientes onde eles referem que ele tem dor nos dentes. Olha, doutor Maico, eu caminho e sinto dor no dente. Isso, para nós, é um sintoma extremamente importante, porque essa dor na mandíbula aos esforços,
ela significa para nós uma doença importante do coração, uma artéria entupida, uma artéria importante, uma artéria entupida que a gente diz uma obstrução alta, né? Isso quer dizer o quê? Se ele infartar, ele vai infartar grande parte do músculo cardíaco, né? Então, assim, tonturas, sensação de desmaio, palpitação, quer dizer, aquele coração que parece que está batendo fora de compasso, né? Então, isso tudo são sintomas que, às vezes, são alarmantes, que a pessoa tem que dar uma certa atenção e, às vezes, procurar um auxílio médico. Muito bem, esses são os principais sintomas de alerta e a própria hipertensão também, se você começa... Tudo isso, todos esses sintomas aí também podem ser gerados pela hipertensão e aí você fazer um acompanhamento da sua pressão arterial. Sim, também é importante. Com certeza, com certeza. Muitas vezes até a hipertensão, Odair, ela é uma doença silenciosa. Né? Ela não vai avisar, olha, Odair, tua pressão está subindo, hoje ela está 14/7, amanhã ela está 15/9, ela não vai te avisar. A maioria dos pacientes até, quando eles vão às vezes fazer um exame admissional, aí eles vão lá, vão medir a pressão, daqui a pouco, tá com 18/10 de pressão. Mas eu nunca fui hipertenso, mas nunca viu, nunca mediu, entende? Ou às vezes vai fazer, muitas vezes, como eu trabalho nas carteiras de motorista, às vezes eu tô lá vendo os pacientes, tal, daqui a pouco ele aparece lá para fazer a renovação da carteira de motorista, hipertenso, 20/10. Mas o senhor não está tomando nada de remédio? Não sinto nada. Né? Quer dizer, a hipertensão, ela tem esse porém, ela é uma doença silenciosa e insidiosa. Quer dizer o quê? Ela vai passando tempos, você não vai percebendo nada. Mas lá na frente, quando realmente se manifestar, muitas vezes você já tem uma doença estabelecida. Muito bem. A pressão normal é a 12/8? Existe algum limite aí superior que o coração aceita, ou é 12/8 mesmo? Nós temos por corte hoje a pressão ideal 12/7. 12/7. 12/7. 13/8, uma pressão que nós ainda consideramos normal. E o ponto de corte mesmo a gente considera aí 14/9. Né? Então, a maior ou igual a 14/9, você já é hipertenso. Abaixo disso, até 12/7, entre 12/7 e 14/9, a gente considera, esse paciente como se fosse dizer um pré-hipertenso. E 12/7 para baixo é a pressão ideal. Né? Muito bem, e aí essa pressão ideal, ela é para quem já tem isso, essa situação, tem que ser mantida através de medicamento aí. Com certeza. E o medicamento tem que trazer essa pressão para esse patamar aí dos 12/8, 12/7. A gente sempre busca isso. Né? Quer dizer, você controlar aquele fator de risco. Isso pode ser, né? É claro, através de um conjunto de fatores. A medicação, como você bem colocou, é um deles. Mas esse paciente tem que ajudar na alimentação, né? Uma baixa ingesta de sódio, de sal, né? É um paciente que tem que fazer uma redução de peso, tem que fazer uma atividade física regularmente. Quer dizer, é um conjunto de fatores. Um conjunto de fatores. Até porque a doença cardiovascular, ela vem de um conjunto de fatores, né? É difícil você pegar um paciente, por exemplo, ele infartou e é só hipertenso. Ele infartou e às vezes é só diabético. Não, se você começa a analisar, ele tem um conjunto de fatores. Né? É aquele paciente que dorme mal, é aquele paciente obeso, às vezes é aquele paciente que tem apneia do sono, aquele paciente que ronca muito, aquele paciente que acorda durante o sono. Né? Então, há um conjunto de fatores. E é aquilo que a gente colocou antes. A quantidade desses fatores é que faz o paciente ter um risco cardiovascular maior ou menor. Uhum. Muito bem, e claro, com o avanço aí da questão da doença cardiovascular, que é a doença que mais mata no mundo, você falou aí da obesidade, que é um fator de risco e que também vem crescendo com a questão da alimentação, dos fast foods, do trabalho que também cada vez está ficando, né, a tecnologia trazendo mais comodidade, a gente fazendo menos esforço. Como é que a medicina está acompanhando isso na questão cardiovascular? Bom, a tecnologia hoje ela avança muito. E eu até posso falar isso em nome da Medical Core, o que nós estamos trazendo até de aparelhos novos, tecnologia novas. Então, assim, eu sempre digo que, Odair, você perder um paciente hoje por doença cardiovascular, por exemplo, por infarto, é uma vida que não precisaria ter sido perdida. Porque com a tecnologia que tem, o modo como você pode prevenir, o modo como tu pode estudar o paciente, mesmo ele tendo grandes fatores de risco, né? Se ele adquirir um tratamento correto, fizer um acompanhamento correto, não tem por que esse paciente infartar.
As medicações novas que estão entrando no mercado, medicações novas para perder peso. Hoje nós temos medicações muito boas, né? Há um tempo atrás nós tínhamos medicações para fazer o paciente perder peso, só que eram medicações que faziam muitas alterações a nível central, né? A nível neurológico, que a gente diz. Né? Tirava sono do paciente, deixava extremamente estressado, causava palpitação. Hoje em dia entrou novas medicações para isso. Então nós conseguimos fazer o paciente perder peso, né? Nós conseguimos fazer com medicações que esse paciente tenha uma perda média de pelo menos 10, 12, 15 quilos, entende? Com a medicação. E é claro, um pouquinho de força de vontade do paciente também, né? Mas então existem coisas novas no mercado, né? Hoje você tem, por exemplo, uma angiotomografia de coronárias, para você poder estudar as coronárias do paciente sem precisar fazer um cateterismo, né? Você ter uma ressonância magnética do coração. Por exemplo, na clínica nós usamos o ecocardiograma com strain, né? Que é como se fosse fazer uma ressonância do músculo cardíaco, quer dizer, nós conseguimos pontuar o músculo cardíaco e ver essa movimentação perfeita, vendo já prevenindo o músculo lá para frente que talvez vai ter algum evento, que vai ter algum problema. Né? Nós acabamos trazendo agora recentemente um aparelho que ele veio importado da Eslováquia, onde é possível, onde a gente consegue verificar a pressão arterial nos 4 membros, nos 2 braços e nas 2 pernas simultaneamente. E através de uma onda de pulso de cálculo, ele consegue me dizer se há a possibilidade de ter alguma artéria entupida, ou do braço ou da perna, por essas diferenças de pressões. Isso é muito importante para nós, porque é um exame muito simples, rápido, prático de você fazer, mas, por exemplo, se ele me mostra que o paciente tem uma alteração, tem uma artéria entupida, ele já é um paciente de alto risco, Odair. Porque é como a gente tinha falado anteriormente, um vai entupir a perna, o outro vai entupir a artéria do coração, o outro vai entupir uma artéria do pescoço. Isso quer dizer, se ele tem alguma artéria já obstruindo, eu já sei que esse paciente é de alto risco e a probabilidade dele entupir também o coração é muito maior. Entende? Então, são tecnologias, são modos, são exames de você poder se antecipar do evento. Isso para nós é importante, porque depois do evento, a probabilidade de você encurtar a tua vida 10, 15 anos, ela é muito grande. Ou você ficar acamado, né? Ou você depender de alguém, entende? Quer dizer, você abreviar a tua vida num quadro clínico que pode ser prevenível facilmente. Muito bem, e aí você já antecipou aí também, né, alguns exames e diagnósticos que hoje são possíveis de se utilizar para essa questão de identificação prévia da doença cardíaca, e a Medical Core aí oferece, né, uma série desses exames hoje. Além desse que você já falou, quais os exames hoje que a gente consegue fazer ali no Medical Core? Bom, hoje nós conseguimos, eu posso dizer que nós fazemos praticamente todos os exames que não são invasivos. Então nós conseguimos fazer um eco de carótidas, poder estudar essas artérias do pescoço. Nós fizemos o ecocardiograma com essa tecnologia do strain, fizemos o ecocardiograma hoje, o aparelho 3D, né, que foi um dos primeiros aparelhos de Santa Catarina quando a gente trouxe. Conseguimos fazer hoje, por exemplo, a calorimetria, um aparelho onde a gente consegue calcular quantas calorias o teu organismo está gastando, para que você possa levar isso, às vezes, para o nutricionista, fazer um plano de alimentar e controlar aquela obesidade. Né? Para o nutricionista, para quem vai fazer um plano de alimentação, você ter uma calorimetria, quer dizer, saber o quanto que o organismo gasta de energia é muito importante, porque você vai fazer um plano de dieta direcionado para aquela quantidade de energia que ele gasta. Hoje nós temos o teste ergométrico, hoje nós estamos instalando ainda, temos agora funcionando a ergoespirometria, quer dizer, um exame onde nós somos capazes de analisar a parte cardiológica e pulmonar junto, né? Com auxílio, hoje nós temos a doutora Natália, especialista em pneumo, que está trabalhando conosco na clínica. Nós temos para frente, nós devemos estar aí inaugurando, Odair, um centro de avaliação cardiopulmonar, onde nós vamos conseguir trabalhar a parte pulmonar e cardiológica juntos. Né? Conseguimos fazer o teste ergométrico em esteira, atualmente já conseguimos fazer o teste em bicicleta ergométrica. Isso é muito importante, porque às vezes, como nós temos uma região de cicloturismo, então você consegue avaliar o paciente dentro do mecanismo que ele pratica no dia a dia. Né? Às vezes a pessoa pedala, o exercício dele é atividade física, é pedalar. Como é que nós vamos avaliar o coração? Vamos avaliar o coração da melhor forma, ou o coração ou o pulmão, da melhor forma dentro do que ele pratica no seu dia a dia.
né? Então, nós estamos conseguindo fazer, são aparelhos novos, tecnologias novas, programas novos que nós estamos trazendo para a clínica e com certeza vai vir aí, a gente vai estar anunciando aí muita coisa nova que vai vir. Poxa, que legal. E realmente um centro de diagnóstico é a Medical Core. E além todos esses equipamentos e exames possíveis, como é que está composto o corpo clínico hoje da Medical Core? Então, hoje nós estamos com 3 cardiologistas especialistas, né? O pai, o Dr. Moser, né? O Dr. Michelangelo, nosso colega e grande amigo, eu que estou lá. Temos a doutora Natália, que é a pneumo, a doutora Ana Carla, que faz a parte de endócrino, né? E temos o nutricionista, o Dr. Norton. Então, com esse corpo clínico, a gente consegue abraçar praticamente todas as patologias, as formas delas ocorrerem. Porque o que acontece, Dori? O que a gente consegue, né? Você consegue pegar aquele paciente, por exemplo, que está lá, um pneumopata, um paciente obeso, então você consegue fazer a avaliação dele da parte pulmonar, ver se ele tem condições de fazer um bom exercício. Você consegue fazer a parte cardiológica, liberar esse paciente se ele não tem nenhuma artéria entupida. Você consegue fazer a parte da endócrina, às vezes possibilitando aquele paciente de emagrecer, né? E aí você conseguir encaminhar para a parte nutricional para você tentar fazer um plano de alimentação. Então, o objetivo da Medical Core sempre foi abraçar e ter junto especialidades que pudessem funcionar como uma engrenagem, que pudesse acrescentar uma na outra. Que a gente conseguisse abraçar todas essas doenças cardiovasculares, esses fatores de risco, pudesse entregar para o paciente isso da melhor forma possível. Quer dizer, conseguir integrar as especialidades, tratando esse paciente de uma forma geral. Geral, inclusive com as outras especialidades, podendo também tratar de forma preventiva, Com né? certeza. Os pacientes que já apresentam qualquer sintoma ou que não apresentam, mas querem não apresentar sintomas, já vão cuidando aí para não apresentar os fatores de risco. Então, muito bom, acho que muito boa a nossa conversa, a gente compartilha com você, ouvinte do Repórter Cultura, é muito importante. Tudo isso está à disposição aí na Medical Core, com essa equipe de profissionais, com um arsenal aí de equipamentos para você fazer os principais exames, mas de fato o que precisa também é a participação do próprio paciente, né, nas questões para evitar e tratar aí os principais fatores de risco para essa doença que é a doença que mais mata no mundo, as doenças ligadas ao coração, as doenças cardíacas. Dr. Michael, quero agradecer a sua participação, sempre muito bom conversar com você, fora do ambiente lá, né, do consultório, certamente, mas lá também, né? Certamente, sempre muito bom estar conversando contigo e desejar aí sucesso e parabéns aí para a Medical Core, que está sempre se atualizando para levar o melhor para os seus pacientes, para os seus clientes. Muito obrigado, Daí, pela oportunidade, é uma satisfação vir aqui, né? E dizer que sempre deixar ênfase que a Medical Core, ela é uma instituição feita com várias mãos, né? A gente nunca pode deixar de agradecer a todas as secretárias, todas as pessoas que estão lá contribuindo, né? Desde a pessoa que faz toda a organização, a AD, que é responsável por toda a organização, a limpeza, colocar tudo em dia para que a gente sempre possa, né, chegar lá aos médicos e atender adequadamente, né? Então, é uma instituição que é feita por várias mãos, muito trabalho, né? Pessoas que estão lá trabalhando há 5, 10, 15, 20, 30 anos, né? Estamos sempre juntos e é com esse carinho, com sempre um aprendizado no dia a dia que a gente tenta transmitir o melhor possível para os nossos pacientes, os nossos ouvintes, né?